Alô, você, tudo bem? Aqui é o Fernando Serra, e você, que é mais importante. Não, esse slogan lindo, maravilhoso, não foi criação minha. Esse slogan foi criado por um comunicador, meu amigo querido, que já se foi, já está vindo às estrelas, chamado Francisco Carioca. Ele dizia, aqui Chico Carioca, aqui Francisco Carioca, e você, que é mais importante. E realmente é isso mesmo, né? A gente que nasce, que vive pela comunicação, o ser humano de um modo geral. Na realidade tem várias plataformas de comunicação. Tem o rádio, tem a TV. Os jornais hoje mais em desuso, né, digamos assim, apesar de grandes, maravilhosos e tal, hoje você tem acesso a tanta coisa a nível de comunicação e principalmente a internet, né? Principalmente na internet, tem de tudo na internet. Ontem era dia de eu fazer o papo reto, o papo torto, mas por razões diversas eu tinha uma série de atividades e não pude fazê-lo. Hoje, então, pedindo desculpas àqueles que me acompanhavam desde ontem, aqui está o papo reto, ou o papo torto. O que é isso? É um slogan, esse sim, criado por mim, que diz o seguinte: se o papo é reto, é aquele que você concorda, que você assinaria embaixo. Se o papo é torto, aquele que você discorda e que não assinaria embaixo. E você quem vai decidir? Na realidade, a gente tem muito a falar sobre rádio. Muita gente pergunta, Fernando, volta para o rádio. A Marlene Cavalcante está vendo a gente. Um abraço, Marlene. Muito obrigado, viu, querida? Saúde para você. Um abraço para o Carlos Gomes Carlinhos, português, em Niterói. Para o Antônio João, né, que está sempre na escuta. A Marília Castro. Enfim, daqui a pouco a gente vai até dizendo alguns nomes a mais. Então, hoje, uma tarde bonita, né, que eu aproveitei agora que eu acabei os trabalhos que normalmente faço na computação, que são muito importantes. A gente se comunica com várias pessoas de várias agências de notícias, né? É que eu estou pensando já na viagem que vou fazer, já que no dia 17 de maio eu e minha mulher embarcamos para Portugal e devemos ficar na Europa durante 2 meses e 15 dias, voltando em agosto. Isso em função de ter um filho que mora lá e trabalha lá também, para ver meu neto, ver minha nora, né? Mas não só por isso, para também ter alguma atividade profissional da ordem da comunicação, já que eu tenho 2 livros, dos 3 que eu fiz até hoje, que estão sendo vendidos razoavelmente lá em Portugal e que precisam da atenção devida. E aí quem fica aqui fica meu filho, tomando conta do AP, da casa e também da empresa dele, né? De qualquer maneira, é curiosa essa vida. Então, um dia, o Valdir Luiz me perguntou, Fernando, como é que foi, como é que começou a sua carreira? Eu falei, olha, você talvez, não sei se interessa tanto as pessoas, mas na medida do possível não custa um pouco de contar a história, né? Afinal, todo e qualquer comunicador é um contador de histórias, como ser humano de um modo geral. E é engraçado, essa história do rádio é paralela ao teatro. Eu acho que até o que começou, eu não sei dizer se foi através do teatro ou se foi através do rádio. Eu acho que nas duas coisas, num ano muito longínquo. Alô, Silvana Curti, muito obrigado, querida, um beijo para você. Um ano muito longínquo para vocês, a maioria de vocês não havia nem nascido. Isso foi no ano de 1962, imaginem vocês. O Brasil jogava a Copa do Mundo, né? E ganharia a Copa do Mundo, o bicampeonato. O primeiro foi em 58. E eu era um menino, né? Um menino de 16 anos, aproximadamente. E eu tinha um irmão querido que hoje habita as estrelas, o Antônio Célio, que era bem mais velho do que eu, que era um líder estudantil, presidente da União Juiz Forana dos Estudantes Secundários, de Juiz de Fora, né, claro. E tinha um programa na rádio. E eu conversando com ele, eu estava escrevendo, eu sempre li muito e sempre escrevi muito. Eu estava escrevendo a minha primeira peça de teatro
que seria até premiada em 1965, chamado A Solução, né? E vi ele falar do fato que era muito legal e participar do programa que era uma hora para a União dos Estudantes, né? E eu falei, pô, mas peraí, será que não tem lá um emprego para mim? Eu disse, mas de que, Fernando? Não, eu queria fazer um teste lá para a rádio. E essa rádio hoje não existe mais, era a Rádio Industrial de Juiz de Fora, que tinha também a Rádio Difusora. E ele pegou, sempre um mano querido, conseguiu que eu fosse fazer o teste, lá fui eu fazer, com o João Marques, e descobri que, paralelamente aos estudos, eu era um bom locutor. E logo me deram o principal noticiário da rádio, para fazer a Rádio Industrial, que era o noticiarista T9, que era ZYT9. Então, o noticiarista, você falava assim, está no ar o noticiarista T9, observador imparcial dos fatos de hoje, que formarão nas páginas da história de amanhã. Eram 4 edições, perdão. Era a edição de manhã cedinho, às 9 horas, tinha uma outra ao meio-dia, tinha uma outra às 5 da tarde e outra às 9h30 da noite. E para que eu tivesse um segundo emprego, então me deram também um programa musical na rádio musical, que era a Rádio Difusora, que também hoje não mais existe. Aí você vai dizer, pô, então tu é mineiro? Muita gente pensa assim. Não, eu sou paulista de Juiz de Fora, não. Sou paulista de Cruzeiro de São Paulo. Mas, digamos assim, por afeto também, tenho como se for a minha terra natal, a cidade de Juiz de Fora, que foi tão castigada recentemente com os problemas de chuva, mas que é uma bela cidade. Então ali fui fazendo os meus estudos, né? Estudei na Academia de Comércio, que hoje chama-se Uniacademia, né? Fiz a contabilidade também, e surgiu uma oportunidade. Um dia bate na porta da minha casa um rapaz que tinha saído de Ubá e estava fazendo muito sucesso na rádio concorrente, a PRB3, que hoje não existe mais. E esse rapaz era o Paulo Lopes, que você deve conhecer, estiver em São Paulo, então. Paulo foi um comunicador extraordinário, mas era um menino como eu. Ele disse, Fernando, eu sei que você é o cara da Rádio Industrial e tal. Poxa, vamos dar uma chegada em Belo Horizonte, que eu fui convidado para trabalhar, eu conheci um tal de Alfredo Raimundo, que era o diretor, você vai junto também de companhia? Eu falei, vou sim, estava de folga da rádio, fomos nós dois, de ônibus, da Útil, né? Ninguém tinha carro naquela época, pelo menos nós, né? E o lugar para o Paulo estava marcado, tinha assim, mas o meu não, porque eu fui de companhia. Mas o Alfredo disse para mim, Fernando, olha, eu soube que a Itatiaia está precisando de locutor noticiarista e redator. Você faz as duas coisas, vai dar uma chegada lá. Eu estava já em Belo Horizonte, fui contratado como estagiário de rádio jornalismo da nossa querida Rádio Itatiaia na época. E lá fui ficando, mas acontece que você trabalhava bastante, mas a remuneração não era aquela esperada. Nisso surge a possibilidade de fazer um estágio que se tornou logo profissão de publicidade na AMEP, Agência Mineira de Empreendimentos e Propaganda, que era uma verdadeira escola de publicidade. E lá fui eu fazer a tal da publicidade, já tendo os registros, né, de radialista e também de jornalista. Muito bem, então fiz, além de atendimento a publicitários, a empresários, né, eu fazia também um bico na TV Excelsior, de lá, apresentando junto com a Leide Francisco um programa que era o Tom Jones, aquele grande cantor norte-americano. A gente fazia só os insights em português. Bom, vida que vai em frente,
e me deram notícia, foi até meu pai que falou, que haveria um candidato para melhor autor de peça teatral em Juiz de Fora, que eu poderia ser um candidato. Falei, bom, então, eu não, já tinha o meu primogênito, né? A minha mulher de então também não se adaptou muito por causa da mudança e tal. Falei, então papai, olha, vem para cá, eu tenho aqui, você fica aqui e tal, e vai trabalhar comigo, porque ele tinha uma pequena empresa. Eu peguei e resolvi ir. Mas o meu sonho era fazer teatro, o meu sonho era fazer rádio, é artístico, né? Mas mesmo assim eu fui lá ajudar papai e tal. E ele também me ajudou muito, é verdade. Só que, então me inscrevi no tal concurso, mas para teria que ter uma peça nova. E eu escrevi uma peça chamada Terra do Anjo e do Diabo, que era uma sátira, né? A respeito da vida mesmo, em 3 atos. Escrevi, aluguei, te contei com a colaboração do Instituto Gramber de Juiz de Fora, que é um instituto presbiteriano que me cedeu o palco para ensaiar com os atores, eu mais como diretor, mas também como ator. E essa peça de teatro foi premiada nesse concurso dos melhores da cidade. E aí eu recebi um dinheiro com o qual eu paguei todo mundo, mas sobrou algo. Aí um belo dia, um dos concorrentes, um baita de um jornalista e dramaturgo, bem mais velho do que eu, Natália Luz, a quem eu presto uma homenagem, já se foi também, falou, pô, Fernando, por que você não vai tentar o Rio de Janeiro? Eu peguei, consegui uma vaga numa república de estudantes em Copacabana e a minha história começou no Rio de Janeiro, fui bater nas portas. A primeira porta que se abriu foi a Rádio Continental, na rua Riachuelo, fazendo o Informe Continental de 6 à meia-noite. E essa era a vida, quando de repente um colega da pensão da República de Estudantes falou, Fernando, você não é publicitário? Eu falei, sou. Você não é radialista? Eu falei, sou. Eu falei, pois olha, tem um anúncio aqui, uma rádio, uma agência de publicidade está querendo um cara que faça essas coisas. Eu peguei e respondi à mão, não tinha nem máquina de escrever na época. E fui chamado, e da noite para o dia eu me tornei coordenador da agência do Ney Machado Propaganda, chamada Publicidade Certa, ali na Avenida Passos, no Rio de Janeiro. Aí fizemos história, diga-se de passagem, porque a gente fez uma coluna de muito sucesso, chamado Rio Shopping Sugestões, que era comercial, mas que ficava ao lado da coluna do Ibrahim Suede. Foi lá que eu tomei conhecimento de Boechat e outros tantos mais. Éramos todos meninos, né? E a coisa avançou e, de repente, eu estava também contratado, isso já no ano de 71, contratado pelo Sistema Globo de Rádio. E ali eu trabalhei nas principais emissoras, na Globo, lendo o Globo no Ar, o seu redator-chefe, apresentando as férias do meu amigo Mário Luiz, que era o principal diretor. Ali voltei a rever o nosso querido Alfredo Raimundo, que mais tarde me levaria para Tupi, ele que era da Globo de São Paulo na época. E então, na Mundial, que era a Rádio Jovem, 860, na Mundial, eu fui, digamos assim, o primeiro apresentador a fazer o Toca-Toca Mundial, que era do meio-dia, às 4 da tarde. Na 98, de 9 ao meio-dia, no Matina 98. E ainda fazia o seu redator-chefe na Globo, à meia-noite, de meia-noite até meia-noite e 40, por aí. Muito bom. Você poderia perguntar aí que hora que você dormia. Não, o descanso era entre uma coisa e outra, e também a gente tinha a juventude a favor, né? Foi nessa época que a Manchete veio com tudo, e o Sigma, que era o diretor da Manchete, me chamou para trabalhar lá. E quando eu vi a Manchete, era uma força extraordinária. Ainda hoje tem um nome, está voltando, que bom que esteja voltando. Eu não tive dúvidas. Era muito difícil
adequar o dia certo para ter folga na Globo, porque eram 3 emissoras, eu não queria deixar as 3. Aí o Carlos Sigman falou, que era o sobrinho lá do bloco, falou, olha, você vem para cá, eu pago o que você ganha lá. E eu fui, foi ali que eu conheci o nosso querido Roberto Canazio, e foi de 6 às 9 da manhã, o programa Fernando Sérgio foi lançado pela Manchete. E daí eu fiquei lá uns 3 anos, lá, intervalando com a Manchete e a Rádio Tamoio, que foi também muito importante na URCA, quando de repente 2 coisas surgiram, né? Uma delas a TV Rio, que a gente foi apresentar com a Eliana Pittman, com o Carlos Cataldi. Nós fomos apresentar um programa chamado Rio, Gente por Gente do Rio, à tarde, de umas 5 de segunda a sexta-feira. Realmente era puxado. Fazia a Manchete e aí a Band estava por inaugurar no Rio de Janeiro a Rádio Bandeirantes. Era a Rádio Guanabara, ia passar para a Rádio Bandeirantes, contratou todo mundo, ou seja, todo mundo que ia abrir a rádio estava junto. Então contratou o Carlos Bianchini, que era de 6 às 9 da manhã, 9 a 1 da tarde, Haroldo de Andrade, o pai, o grande Haroldo. De 1 às 4 da tarde tinha o nosso amigo Paulo Lopes, mais uma vez, e de 4 até às 7 da noite tinha o Fernando Sérgio. E ainda tinha à noite o Ronaldo Kelly. E foi um sucesso. Não durou muito, porque era um momento de dificuldade a nível de publicidade. E de resto, a carreira seguiu na Tupi, onde eu trabalhei 23 anos consecutivos. Então, evidente que já aposentei há mais de 11 anos, embora continue publicitário, embora continue na ativa, quer dizer, do ponto de vista daquilo que devo fazer. Eu acho que o segredo da longevidade significa você gostar do que você faz. É uma síntese, mais ou menos. Não sei se valeu a pena, mas dizia meu pai, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E sem querer me colocar de exemplo, mas apenas colocando como possibilidade real, se você bate, a porta abre. Aliás, foi Jesus que nos disse isso, né? Batei e a porta abriu-se-vos-á. E todas as vezes que eu fui bater, ela abriu, em outras me procuraram, e a vida é assim. Não desista, insista, porque de repente, não mais que de repente, alguma coisa boa pode acontecer na sua vida. Silvana Curti, boa tarde. Marlene Cavalcante, bons tempos, verdade, Marlene. Silvana Curti também, Marlene aqui presente. O João Letrix, o João, ele é desenhista, um abraço para ti, querido. Também o Jaime de Oliveira, né? A Sandra Castro, abração também para Elisângela Ravioli, olha que nome, será? É italiano, com certeza é italiano. E aí fica o convite para você, se você puder, está tocando a hora errada aqui o telefone, fica o convite, se você puder, para ver amanhã, quinta-feira, nós teremos aqui o psicólogo Luiz Aibinder, sempre respondendo a perguntas de interesse que você pode mandar para o meu e-mail fsgrandenet@gmail.com, ok? Então é isso, queridos, um grande abraço. E aí, papo reto ou papo torto? Você decide.